Olá pessoal, tudo bem? Então, agora vamos fazer a aula de exercícios, tá? Exercícios resolvidos. E eu trouxe o primeiro aqui para vocês, ok? Olha só, na verdade eu vou fazer todos esses, o arquivo vocês têm aí para acessarem, podem acompanhar quem quiser, quem preferir até não ver o vídeo, só pela leitura entender, beleza. É os mesmos exercícios, ok? Tanto que é o mesmo arquivo, tá? Mas eu vou fazer todos eles aqui para mostrar para vocês, né, como é que a gente resolve esses tipos de exercícios, como é que podem aparecer nesse primeiro momento, tá? Bem, se manterem as dúvidas, eu em breve vou estar me disponibilizando aí ao vivo no horário à noite para quem quiser, e também vocês podem mandar por e-mail, né? Mas bem, olha só, a primeira questão é o seguinte: um carro vai da cidade A para a cidade B e depois para a cidade C, todas ao longo de uma mesma rodovia. Sabendo que as cidades A, B e C situam-se respectivamente nas posições 50, 90 e 60, determine a variação de espaço e a distância percorrida, né? Entre A e B, B e C, A e C. Então, na verdade, a gente vai fazer todos aqui de uma vez, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, o que nós temos inicialmente? Tá? Deixa eu colocar aqui uma linhazinha reta, tá? Vou só pôr aqui essa reta. Vou indicar aqui o sentido positivo, sendo o nosso S de espaço e aqui o km de quilômetros, ok? Ou seja, tudo que está aparecendo aqui de número é valor em quilômetros. E na questão está dando os valores, que eu vou botar aqui em posições arbitrárias, 50, eu vou botar 60 e mais para cá vou botar 90. Ou seja, que é as posições A, B e C, que é o que a própria questão está dizendo. A questão diz, se vocês forem ler, olha só, deixa eu abrir aqui de novo. Tá? Ó, sabendo que nas cidades A, B e C, respectivamente, 50, 90, 60, ou seja, nessa ordem, 50 para A, 90 para B e 60 para C. Então, a gente tem 50 para A, 90 para B, 90 para C, certo? Então, a gente tem que calcular de A para B, daí depois a gente calcula de B para C, ok? E depois de A para C. A gente pode fazer isso. Quer dizer, na verdade, fazendo esses dois, a gente já consegue fazer isso aqui logo depois, tá? Mas veja só. Tá? Vamos começar com A para B, tá? Veja, se eu estou na posição, vou pegar o amarelo aqui, A, eu vou para a posição, eu vou para a posição B, eu estou saindo de SA, estou indo para SB, espaço A, espaço B. Logo, se eu for calcular o delta SA para B, o que eu vou fazer? B menos A, né? De A para B, AB, BA. Ou seja, 90, que é a posição do B, menos 50, que é a do A. 90 menos 50 é 40, ou seja, 40 quilômetros. Essa é o que a questão pede, que é a variação de espaço, ou deslocamento, né? Mas vamos usar a variação de espaço, como diz no livro. A distância percorrida, ou seja, o quanto eu andei, foi esses exatos 40 quilômetros. Deixa eu escrever de novo 40, falhou ali agora. 40 quilômetros, certo? Porque a gente está numa mesma rodovia, tá? Então a gente pensa que é uma linha reta, tá? Então, saiu do 50, foi para o 90, andou 40, ok? Isso aqui, nessa primeira. Agora, de B a C, né, antes, veja que os dois dão iguais, né? Ah, sempre vai ser igual? Claro que não. Eu falei já na aula ali que pode ter alguma diferença, né? Eu vou mostrar a diferença principalmente no sinal. A gente vai ver outras diferenças aqui. E na aula que vem eu vou comentar mais sobre isso. De B para C, quem é que eu vou calcular? O delta S de
B até C. BC, C, B. Ou seja, eu vou pegar o SC menos o SB. Tá? E veja que a gente fez isso aqui agora. Ó. Saí do B e fui para o C. Né? Veja que eu fui para a esquerda, que é o sentido oposto ao da minha setinha. Então, tem que dar negativo o meu resultado. Bem, olha só. O SC é 60. Então, eu vou ter 60 menos 90. Ou seja, menos 30, né? Ó, 60 menos 90. 90 é maior. Menos 30 quilômetros. O que esse menos significa? Significa que eu andei 30 quilômetros para a esquerda, neste caso, para o sentido oposto. Né? Mas, bem, a distância percorrida de B até C é 30 quilômetros. Né? Sempre vai ser assim. Tá? A gente pode dizer, ok, que se eu tenho uma linha reta, sem curva nenhuma, que a distância percorrida de A para B é igual, olha só, isso aqui. O que é esse delta SA para B? É o deslocamento, que a gente calculou aqui. O que é esses dois travessões que eu estou botando? Isso aqui é o que a gente chama de módulo. O que é o módulo? É tu fazer o valor ficar positivo. Simples. Ou seja, tu vai tirar o sinal dele. Tá? E a gente diz que a distância percorrida é a soma de todas essas linhazinhas retas que ele faz. Né? Mas, claro, não tenho por que escrever isso aqui. Tá? Por enquanto. Ok? Mas é uma outra maneira. Né? Eu não falei na aula teórica, pois isso aqui é melhor de ver no exercício. Certo? Módulo. Sempre que aparecer esse travessão, é porque a gente está querendo pegar o módulo, ou seja, só o valor numérico, que para a gente é o valor positivo. Aí esquece o sinal. Agora, de A para C, quem é que eu vou calcular? O delta S AC. AC, C, A. Ó, SC menos SA. O C, a gente viu, é 60 quilômetros. Menos o do A, que é 50. Menos, que é 10 quilômetros. Ah, professor, mas ele foi para cá e voltou. Aí que está a diferença. O deslocamento, ele não se importa com o que eu fiz. É só o início e o fim. Ou seja, eu fazer isso aqui é a mesma coisa que eu ter feito. Só isso. Tá? E aí que traz a questão, o vetor de deslocamento. É só o início e o fim. Não se importa com o resto todo. Né? Só que isso é o deslocamento, não é o que acontece na realidade. Isso aqui é importante para alguns pontos depois. Né? Mas agora, a distância percorrida de A até C não vai ser esses 10 quilômetros. Por quê? Porque ele não andou só isso. Não, ele foi até o B e depois voltou até o C. Né? Então, o que eu fiz? Olha só, eu andei 40 quilômetros. Por quê? Porque eu tive que ir até o B. E depois eu andei mais 30 quilômetros. Por quê? Porque eu tive que vir até o C. Ah, mas era negativo. Sim, mas aqui eu pego só o valor. Por quê? Porque é o quanto eu andei. Tá? Vocês concordam que se eu fosse só assim, ó, se eu andasse isso aqui, eu ia cansar bem menos do que fazer toda essa mão. Né? E aí que tá. A distância percorrida é o quê? É o real. É o que realmente eu fiz. É o que eu senti, né? Certo? Ou seja, os 70 quilômetros. Por isso, ó, é o módulo, né? Eu poderia dizer aqui de uma maneira mais bonitinha que de A até C é o quê? É o módulo de A até B, ou seja, o positivo do quanto eu andei até B, mais o positivo do quanto eu andei até C. Né? Por isso a gente usa esses travessõezinhos, ó. Por quê? Porque eu estou pegando todos os deslocamentos que eu fiz e eu vou somar eles, só que tirando todos os negativos. Por isso que sempre dá positivo, né? Aqui é o 40, aqui é o 30, né? Veja só o resultado, 40, 30. Por que eu botei esses direto? Bem, porque eu já calculei eles aqui, né? Então veja a diferença entre esses dois. O deslocamento é 10 km, porque eu só pego o início e o fim. Agora a distância percorrida vai me dizer a realidade, o quanto que eu fiz mesmo. Se for, na verdade, eu andei 70 km.
certo? E essa aí é a nossa questão número 1, tá? Claro, vai demorar mais aqui, por quê? Porque eu estou fazendo esmiuçado, estou explicando coisinha por coisinha, né? Agora, a gente vai para número 2. Vou botar uma outra folha aqui. A gente vai para a questão número 2, certo? Deixa eu só ver se eu não desenhei. Não, estou cuidando. Achei que tinha desenhado alguma coisa na minha cara. A questão número 2 diz o seguinte: converta. Né? Tá aqui, converta. Então temos dois valores: 54 km por hora, tá? E 20 metros por segundo. Vou botar aqui. 54 km por hora e aqui 20 metros por segundo. Ok? Pegando a tela, botei? Ok. Eu falei na aula que se eu quero de quilômetro por hora e quero passar para metros por segundo, eu devo dividir por 3,6. Se eu quero de metros por segundo para quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar, certo? Então, o primeiro aqui, a nossa letra A, 54 quilômetros por hora. Bem, se eu for converter isso aqui para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Bem, vocês podem fazer isso ou à mão, como preferirem, ou pela calculadora, certo? Vocês vão achar aqui um valor, tá? De 15 metros por segundo. Então, eu andar, uma pessoa não, mas um carro, estiver andando a 54 km por hora, ou perto disso, né? É a mesma coisa que eu dizer, faz 15 metros por segundo, ou seja, cada segundo anda 15 metros. Bem, a letra B, 20 metros por segundo, ou seja, eu tenho que metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Sempre vai ser 3,6, professor? Sempre vai ser o 3,6. Se for quilômetro por hora e metro por segundo. Exclusivo para esses dois aqui, para essa dupla. Tá? Se eu multiplicar isso aqui, vocês vão achar 72 quilômetros por hora. Ou seja, algo que está andando a 72 quilômetros por hora é a mesma coisa que dizer que faz 20 metros a cada segundo. Ou seja, em uma hora andei 72 quilômetros, é porque, em média, a cada segundo eu andei 20 metros. Né? Evidentemente, isso aqui é uma velocidade para um carro. Nesses dois, na real, né? A pessoa anda bem menos do que isso. Mas veja como passa. Quilômetro por hora para metro por segundo, divido. Metro por segundo para quilômetro por hora, multiplico. Tá? Essa foi a questão 2, mais rapidinha. Vou botar aqui na questão de número 3 agora, tá? Olha só, a 3 está aqui, tem toda a resolução delas, tá? Claro, alguns aqui usei alguns valores quebrados, tá? Mas, bem, a gente tem calculadora para utilizar, certo? Então não tem tanto problema. Mas olha só, um maratonista percorre a distância de 42 quilômetros em 2 horas e 15 minutos. Determine a velocidade escalar média em quilômetros por hora do atleta ao longo do percurso. Tá? Opa, aí. Então, ele percorre 42 quilômetros, tá? Deixa eu botar a folha nova aqui. Essa aqui é a número 3. Então, ele percorre, se ele percorre, eu já posso dizer que o ΔS dele é aqueles 42 quilômetros. Num intervalo de tempo, ele diz de 2 horas e 15 minutos. Certo? E ele pede para eu achar a velocidade escalar média. Bem, eu não falei essa diferença de escalar, eu só falei velocidade média, tá? Por enquanto a gente trata como a mesma coisa. Mas a velocidade a gente diz que é o ΔS pelo ΔT. Por que eu não botei A e B aqui? Bem, porque ele não está me dando a hora em A, a hora em B. Não, ele está me falando direto já. Já está me dizendo, ele andou já os 42 quilômetros. Ele não disse que saiu do zero e foi para um outro valor. Ele já está dando direto ali, né? Sempre que a questão falar, percorreu uma distância,
Tá? Percorreu, essa palavra é porque já está dando pronto. Então não precisa fazer o que a gente estava fazendo, o SA, SB. Tá? Essa é a diferença da questão 3 para a questão 1, ali, em termos do ΔS. Tá? A mesma coisa para o tempo. Ok? Bem, só que olha só. Ele pede para eu achar essa velocidade média, a unidade em quilômetros por hora. Só que me vem um problema. Esse 15 minutos aqui, ó, tá me atrapalhando. Eu tinha que ter tudo isso em hora. Como é que eu faço isso? Bem, esse 15 minutos, eu vou transformar ele em hora para quê? Para eu conseguir somar ali o meu valor, certo? Bem, na aula teórica eu falei que minuto, se eu dividir por 60, eu vou não escrever desse jeito, eu vou escrever assim, dividir por 60, vai me trazer isso aqui em horas, né? No livro ali eu coloquei 60 minutos por hora. Isso aqui não é tão importante, tá? Você só tem que saber que o resultado vai sair em horas e que tem que fazer essa divisão. Mas o que nós vamos ter ali? Se eu pegar o 15 por 60, eu posso simplificar isso, né? Eu vou ter 1 sobre 4. Tu pode simplificar, né? Ou pegar e fazer a divisão direto, 15 na calculadora e dividir por 60. Vocês vão achar isso aqui, 0,25. Esses dois estão corretos. Só que daí eu vou pensar, tá, qual é o melhor para usar aqui? É colocar uma fração ou é o colocar o 0,25? Bem, na correção eu preferi usar o 0,25. Eu vou colocar aqui então. Isso aqui vai ser 2,25 horas. E veja aqui um outro detalhe importante. 2 horas e 15 minutos não é diferente. Ó, esse igual cortado é o sinal para diferente. É diferente disso aqui. 2,15 horas. Veja aqui, ó, 2 horas e 15 minutos é 2,25 horas. Olha a diferença que traz. Por quê? Porque para eu fechar 1 hora, não é isso aqui, 100 minutos, né? Tipo, 2,99 minutos. 2 horas e 99 minutos não é quase 3 horas. Não, é bem mais, a gente sabe. Então, por causa que não fecha no 100, né, não fecha no 60, dá uma diferença aqui. Então, por isso, é diferente. Se tu vê isso aqui e colocar isso, tá errado. Tu tem que pegar esse pedacinho, tem que dividir por 60 e este valorzinho tu vai jogar aqui. Tá? Então, isso é importante. Pega 15 minutos, divide e joga. Daí sim, eu posso calcular agora a velocidade média. Então, quando for fazer o cálculo, sempre verifica. Tá em quilômetros? Tá. Tá tudo em hora? Tá. Mas e se não tiver? Né? Por enquanto é só aqui que é a diferença. Se não tiver o minuto, no caso, tu transforma, tá? Bem, a velocidade média, então, vai ser os 42 quilômetros divididos pelas 2,25 horas. Opa! Fiz errado aqui. Quilômetros dividido pelas 2,25 horas. Tá? Bem, aqui, tá? Eu não me preocupei em botar valores bonitos. Eu peguei, na verdade, o exercício que está no livro mesmo, tá? Porque vocês vão poder usar uma calculadora, né? Certo? Mas fazendo essa divisão aqui, tá? Vocês vão achar... Como é que eu anotei aqui? Ali. Vocês vão achar que a velocidade média... Tá, vai dar um número muito quebrado, tá? A gente sempre arredonda para ter uma casa depois da vírgula. Ok? 18,6 km por hora. Ou 18,7 também. Tá? Essa última aqui não tem problema se é 6 ou 7. Para mais ou para menos, tá? Não tem problema. Tá? Então a gente acha aqui questão número 3, certo? Tá? Qual foi o detalhe que eu quis trazer aqui? Justamente isso, ó, que a gente tem que ver, cuidar o minuto, tá? Quando não tiver tudo em hora, perfeito, certo? Vou botar uma nova folha. Vamos fazer agora o exercício de número 4. Tá? Deixa eu colocar aqui. Ali. Ó,
um automóvel percorre 300 km. Na primeira metade desse percurso, sua velocidade é de 75 km por hora. E na segunda metade é o dobro da velocidade da primeira metade. Quanto tempo levará para realizar o percurso? Né? Bem, tem isso parece que é meio complicado, mas se a gente for desenhar, vai ver que não tem nada demais, tá? Veja só, tenho aqui no percurso, tá? Eu vou dizer aqui é o S, ok? Tá tudo em quilômetros, certo? Ele não diz, né? Mas a gente vai dizer, bem, aqui é o 0 e aqui eu vou colocar o 300, tá? Para dizer que eu andei 300 km. Saí daqui e vim para cá. Tá? E a questão perguntou qual é o tempo total de percurso, tá? Bem, ele fala em duas metades, então eu vou cortar bem ao meio. E bem, se a gente pegar metade de 300, a gente tem 150. Ele disse que na primeira metade eu viajei com 75 quilômetros por hora. E na segunda metade, o dobro da primeira. E o dobro disso, se vocês forem fazer, vai dar 150 quilômetros por hora. Tá? Então, bem, o que acontece? Qual é a vantagem? Tá tudo em hora, tá tudo em quilômetros por hora. Então, eu não preciso me preocupar com questão se está tudo certo as unidades, que nem na questão anterior. Não, vou fazer isso direto, tá? Veja, eu tenho que a velocidade média é o ΔS pelo ΔT, tá? Só que eu não estou pedindo para calcular a velocidade média agora, eu estou pedindo outra coisa. Tá? Lembrando, esses exercícios não são vários exercícios iguais. Cada exercício é um diferente do outro, tá? Então são diversos para justamente ter bastante, eu pegar bastante partes aqui. E lembrando que a aula que vem a gente vai continuar com esse assunto, certo? Bem, então a velocidade média eu tenho isso aqui, ΔS por ΔT. Só que ele pede o quê? O tempo total, né? Então o que a gente vai fazer? Como eu tenho duas metades, eu vou ver o tempo aqui, que eu vou chamar de TA, e aqui o que eu vou chamar de TB, e somo, certo? Bem, eu posso fazer de duas maneiras. Aqui uma coisa muito importante, a gente vai aprender a isolar as variáveis, né? Como é que eu faço isso? Olha só, eu tenho que achar quem? Eu tenho que achar ΔT. Então, a minha fórmula aqui não pode ser V igual a fórmula. Não, eu preciso que o T seja uma fórmula. Então, para isso, a gente vai isolar esse cara. Olha só como é que a gente faz para isolar. Esse ΔT, ele está aqui, dividindo. Eu vou passar ele multiplicando. Então, eu teria isso aqui, ó. ΔT vezes VM igual a ds, né? O que eu fiz? Passei esse cara para o outro lado multiplicando. Como eu não sei qual é o número, eu digo, é como se fosse o x. Ah, passei o x para um lado. Entendeu? Só que olha só, o v está multiplicando agora. Eu vou fazer o quê? A mesma coisa. Eu vou passar, só que como ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Né? E quem passa dividindo é que vai ficar embaixo. Então, olha só o que acontece com o ΔT. ΔS por VM. Olha só o que eu achei aqui. Eu acabei de encontrar uma fórmula para eu calcular o quê? Para eu calcular o tempo. Né? E eu posso usar isso em qualquer outra questão? Posso usar em qualquer outra questão. Quem quiser anotar essa fórmula separado para as outras, pode e deve. Né? Mas aqui é o processo. Né? Ou basicamente eu troquei os dois de lugar. Certo? Eu posso fazer isso aqui. Tá? Vai ter uma outra questão que é para calcular o ds. Certo? Então, se eu pegar a distância que eu percorri e dividir pela velocidade, eu vou ter o tempo. Tá? Só que aqui eu fiz em duas partes. Então, a gente vai calcular uma vez para o TA, ou seja, os primeiros 150 quilômetros, eu vou dividir pela velocidade que foi de 75 quilômetros por hora,
e eu vou ter o valor de 2 horas. Vou fazer a divisão, vai ver, vai dar 2 horas. Então, essa primeira metade eu fiz em 2 horas. Na segunda metade, olha só, ele andou mais 150, não foi? Porque ele andou a outra metade. Então, 150 quilômetros novamente. Só que a velocidade dessa vez foi o dobro, que foi os próprios 150 quilômetros por hora. Bem, a divisão aqui fica clara que vai dar 1, né? Então, na segunda metade, eu levei 1 hora. Bem, qual foi o tempo total? Eu vou chamar de ΔT, ó, intervalo de tempo, T. Ou total. É o quê? É eu somar esses dois. Ou seja, as 2 horas na primeira, mais 1 hora. Então, meu tempo de viagem foi, ó, 3 horas, certo? Né? Lembrando, eu botei exercícios aqui um pouquinho mais complicados do que da lista de vocês, tá? Não se preocupem. E aqui eu peguei para abordar bastante coisa, né? Qual é o principal dessa questão? É justamente isso daqui, ó. Calcular o quê? O intervalo de tempo, né? Se eu tenho distância e velocidade, eu sei que o tempo eu sempre posso fazer dessa forma. Ah, mas tu fez nessa questão, eu posso fazer em qualquer outra. Certo? Não tem problema. Essa aqui foi a questão de número 4. Tá? A gente vai agora para a questão de número 5. Ok. Deixa eu só pegar, abrir uma folha nova, um slide novo, não sei, um quadro novo. Tá? Número 5 agora. Tá? Olha só o que diz o número 5. Deixa eu abrir aqui. Tá? Um automóvel, isso aqui tá certo? Um automóvel percorre uma estrada com velocidade média de 60 km por hora. Sabendo que o percurso que ele deve fazer é de 300 km, quantos quilômetros irão faltar para completar o percurso após 2 horas do início da viagem? Né? Então, deixa eu só abrir o quadro aqui de novo. Tá? Deixa eu fazer aqui uma linhazinha. Ó, novamente. Opa, saiu torta essa reta. Aqui. Então, novamente. Eu tenho aqui o S de espaço, indicar em quilômetros. Como ele só diz que eu andei 300, então eu posso dizer que eu comecei do 0 e terminei no 300, tá? Posso fazer isso sempre, professor? Claro que eu posso, né? Se ele não diz onde eu comecei, eu digo, começa do 0. Fica a dica. Então, esse meu automóvel, ó, meu automóvel vou representar por um ponto. Está andando a 60 km por hora, tá? Do 0 foi para o 300, sempre tudo para lá, tudo para a direita de positivo, tá? A menos que a questão diga, que nem na questão 1. O que acontece? Ele pergunta, né, quantos quilômetros irão faltar, né? Deixa eu escrever aqui. Vou esticar aqui um pouco. Tá? Quantos quilômetros irão faltar após 2 horas de viagem? Aí. Tá? Essa é a minha pergunta. É isso? Irão faltar para completar. Né? Então, o que eu vou fazer? Bem, eu vou basicamente fazer o seguinte. Eu vou pegar essas 2 horas e ver o quanto eu ando nessas 2 horas. E eu vou tirar a diferença daqui. Certo? Então, olha só. A gente tem a fórmula Vm igual a ds por delta t. Essa é a fórmula da velocidade média. E na questão anterior, né, a gente viu que eu posso daqui ter outra fórmula, que é a do tempo, que é o ΔS pelo V médio, né? Vou botar aqui de novo. E o problema agora é qual? Eu quero saber como eu faço para calcular a distância que eu andei. Porque o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o quanto ele andou depois dessas 2 horas, para depois ver o quanto falta.
Então eu preciso de uma fórmula para quem? Ó, eu tenho a fórmula para o V, eu tenho para o T, falta quem? Para o S. Quem é que a gente precisa? Do S, né? E olha só, o S pode ser, é o mais fácil. É o VM vezes o ΔT, tá? De onde é que eu tiro isso? Deixa eu só terminar de fazer o quadrado bonitinho. Olha só, aqui. Ou melhor, na folha anterior, eu não peguei o T e passei para cá, multiplicando, sim. E acabei ficando com isso, né? ΔS, só que olha só, vamos ler da direita para a esquerda. Se está igual, eu posso fazer exatamente igual. ds igual a V vezes T. ds igual a VM vezes ΔT. Então, daqui, isso aqui é exatamente a mesma coisa, só que eu estou lendo ao contrário, né? Eu estou dizendo, se o A é igual ao B, então eu digo que o B é igual a A, porque se eles são iguais, vai continuar igual, né? Se 5 é igual a 5, 5 é igual a 5. Tá fazendo sentido isso que eu estou fazendo? Claro que não, mas eu poderia dizer, eu inverti os dois. Não, não inverteu, é igual. Sim, eu inverti, mas eles são iguais, né? Então as fórmulas ali são iguais, tá? E bem, eu vou usar esse cara aqui, tá? Olha só, ΔS, então, o quanto eu andei nas primeiras 2 horas vai ser aqueles 60 km por hora vezes o tempo que eu andei, ou seja, as 2 horas. 60 vezes 2, né? A gente presta atenção no número. 60 vezes 2 vai dar, ó, 120 quilômetros, tá? E aqui a gente poderia escrever de um jeito diferente, mas eu vou deixar para a próxima aula, tá? Explicar alguma coisa assim. Mais detalhes sobre isso. Então tem, ó, 120 quilômetros por quilômetros, ou seja, eu andei nessas 2 horas 120 quilômetros. Bem, a distância que falta, ou seja, o ΔS faltante, escrever assim. Como é que eu escrevi ali na folha? O ds, eu escrevi restante. Bem, tanto faz, não tem problema. Mas bem, vai ser o quê? Vai ser os 300 que eu tenho que andar menos os 120, ou seja, o que eu andei, tá? Pessoal, essa coisa aqui, o nome que eu dou, eu posso dar o nome que eu quiser, melhor for, desde que eu explique, eu poderia chamar isso aqui de, sei lá, ΔS infinito, não sei. Ou melhor, ΔS bloquinho. Desde que eu diga, o ΔS bloquinho significa o quanto eu estou faltando. Eu posso dar o nome que eu quiser. Tá? Bem, aqui a gente vai achar o valor de 180 quilômetros. Ou seja, faltam 180 quilômetros. Então, depois de 2 horas, eu posso dizer que o cara não está na metade. Ele está mais ou menos por aqui. Tá? Ele está aqui, depois dessas 2 horas. Ainda falta trajeto. Eu poderia perguntar quanto tempo falta para terminar o percurso? Claro! Eu uso essa fórmula daqui então, né? Tem 180 que faltam. Bota o 180. Ele está a 60 quilômetros. Bota o 60. Tu divide e tu ainda descobre quanto tempo falta para ele completar. Tem mais essa, né? E bem, terminando aqui, a gente vai para a última questão, tá? Deixa eu abrir aqui. Que é essa, certo? Um ciclista pedala 10 km a uma velocidade de 30 km por hora e outros 10 km a uma velocidade de 10 km por hora. Qual a velocidade média do ciclista no percurso total? Ou seja, agora ele quer saber a velocidade média todo o circuito. Tá? Deixa eu abrir aqui o quadro e vou abrir uma folha nova. A gente vai aproveitar essas expressões aqui, tá? Porque agora é uma questão que vai usar tudo, certo? Bem, olha só, a velocidade média é o ds pelo dt, tá? Como eu falei, velocidade média não interessa o que aconteceu no caminho.
O Sorto pede velocidade média, mas ele dá um 30 e depois dá um 10. Tá, mas isso é em 2 pedaços. Eu quero agora a média total. Então eu tenho que saber o quanto ele andou. Tá, então eu vou colocar aqui, ó. Vou botar aqui a retinha de novo. Tá? O meu S em quilômetros. Como ele não diz de onde é que eu parti, eu vou dizer que ele partiu do zero. Então ele anda, primeiramente, 10 quilômetros. Não preciso botar o quilômetro porque já está aqui. E depois ele anda mais 10 quilômetros, ou seja, 20. Ok? Por quê? Porque está dizendo na questão. Deixa eu colocar ali de novo. Olha só. Pedala 10 quilômetros e outros 10 quilômetros. Só que um é 30, um com a velocidade é de 30 km por hora e o outro a velocidade é de 10 km por hora. Tá? Então, aqui fechar. Eu tenho primeiramente, perfeito. Tá? Eu tenho primeiramente 10 km por hora e depois eu tenho 30 km por hora. Tá? Bem, primeira coisa é que para a velocidade média, essa aqui, a geral, eu preciso de toda a distância e preciso de todo o tempo. O que é uma média? Uma velocidade média? É uma média, é um valor que depende de todo mundo. Né? Então, daqui eu tenho que esse ΔS é o quê? 20 quilômetros. Né? Porque é o 10 da primeira mais 10 da segunda. Eu tenho que achar os tempos. O que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar aquela expressãozinha ó, do ΔT, que é o ΔS pela velocidade. Vou usar essa fórmula aqui. Só que eu vou usar na primeira metade e na segunda metade. Tá? Aqui eu vou dizer que eu dei um ΔTA e aqui um ΔTB. Por quê? Porque agora eu preciso de calcular 2 tempos. Né? Um para a primeira metade e o outro para a segunda. Eu tenho o tempo total, eu volto ali na fórmula. Né? Eu volto aqui nessa fórmula. Tá? Aqui do meu lado. Bem, com isso, eu vou dizer ó, que o ΔTA é o quê? Os 10 quilômetros pelos 10 km por hora, primeira velocidade. Bem, 10 dividido por 10 dá 1. Então, o primeiro intervalo é de 1 hora, ou seja, a primeira metade ele faz em 1 hora. Agora, o ΔTB vai ser os outros 10 quilômetros divididos agora por 30 km por hora. Bem, aqui vai dar 1 sobre 3. Eu vou usar a fração aqui porque é melhor, tá? Não vai dar, porque se fazer essa divisão, tu vai ver que vai dar um número quebrado horrível de feio. Certo? Bem, daqui eu tiro que o tempo total, né, o ΔT total, ou seja, o início e o fim, é 1 hora mais 1/3. Aí vocês têm uma soma de fração para fazer aqui. Este valor, tá, vocês vão achar 4/3. 4/3 de hora. Ok? Falando nisso, soma de fração, pessoal. Dei uma olhada lá na matemática, tá? Pois é um conhecimento mais básico que eu vou precisar aqui, essa sominha de fração. Certo? Então, dei uma olhadinha lá, ver como é que soma aqui. Ok? Mas, geralmente, vai ser mais desse tipo, tá? Vou tentar evitar fazer tanta fração. Ok? E, bem, temos o nosso intervalo de tempo agora, que é 4/3 de hora. Bem, para finalizar, tá? A velocidade média vai ser 20 quilômetros. Né? O que é essa velocidade média aqui? Não é a velocidade média do primeiro do percurso. Não, é a velocidade média do todo. E dividir pelo 4/3 de hora. Bem, aqui a gente vai ter uma divisão de fração, né? Ó, então, é pegar a primeira,
Divisão de fração é o quê? Pega a primeira e multiplica pela de baixo invertida. Né? O que é o invertido? É tu trocar esses dois no lugar. Então, em vez de dividir por 4/3, eu multiplico por 3/4. Certo? E aí, eu não vou colocar unidade agora para não complicar. Tá? Bem, 20 vezes 3, pessoal, dá 60. Ok? 60. Se eu dividir isso por 4, vai dar o quê? 15. Como é a velocidade? 15 km por hora. Que é a nossa, o nosso resultado final aí, né? Certo? No caso, ele pede para eu calcular a velocidade média do percurso, ok? E, bem, na minha resolução aqui está só o tempo total de percurso que eu acabei não colocando. Eu vou fazer essa correção, certo? Bem, vocês não vão nem ver esse negócio errado, mas a gente já viu aqui, ó, que a velocidade média, então, é este valor, 15 km por hora, certo? Bem, quando é valor, velocidade média, tá? De um percurso todo, é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ver o todo de distância e o todo de tempo, tá? E, inclusive, daí tem que calcular o tempo separado de cada estágio, cada etapa, né? Ah, fiz uma etapa com 10, uma etapa com 30, né? Vê que não dá para fazer uma média a 10 mais 30 dividir por 2. Não dá uma média, né? Então eu faço, 10, vê o tempo que leva, 30, vê o tempo do 30 e vai somando. Se tivesse uma terceira etapa, bota mais uma distância aqui, bota mais um tempo aqui, ok? Tá? Esses foram os exercícios aí que eu vou usar de base para vocês nas atividades, tá? Se tiver dúvida, podem mandar e-mail, tá? Eu sei que vai aparecer alguma dúvida, então manda e-mail, sem problema, ok? E aqui um ponto, tá? Para considerar que é o seguinte, se aqui eu estive um momento de pausa, por exemplo, isso aqui é um exemplo novo, tá? Se eu tive um momento parado, tá? Isso eu vou falar na verdade, vou deixar isso para falar na próxima aula, ok? Deixa isso aqui, tá? Deixa isso assim. Próxima aula eu falo disso, que daí eu comento mais essas questões, ok? Deixar por isso, tá? Esses 6 exercícios aí que vão servir de base aí para os outros 3, tem em arquivo também, quem preferir. Então, bem, pessoal, bons estudos e até a próxima!